Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre a cidade, envolvendo as ruas em densa escuridão. Em um beco silencioso, Emily Stanton, uma mulher elegante, mas tomada pelo ódio, observava nervosamente os arredores. Seu alvo era um jovem que ela decidirá punir apenas pela cor da pele, Marcus Reis, filho do general da polícia. Ela sabia exatamente onde ele passaria a noite. Seus dedos tremiam levemente enquanto guardava um pequeno frasco contendo um pó branco na bolsa. O ato foi calculado, preciso, mas cada fibra de seu corpo estava tensa de medo de ser vista. Ele tem que pagar, sussurrou ela com os dentes cerrados. Marcus, inocente e alheio à armadilha que se aproximava, caminhou calmamente em direção à saída da biblioteca, com a bolsa pendurada casualmente no ombro. Emily o seguiu à distância, escondendo-se atrás de sombras e carros estacionados. Poucos minutos depois, ela se aproximou, colocou os remédios na sacola enquanto Marcus olhava o celular e saiu rapidamente, com um sorriso frio no rosto. Mal sabia ela que esse ato desencadearia uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. No dia seguinte, a bolsa de Marcus seria descoberta, a polícia seria alertada e seu pai, o general, seria implicado em um caso que poderia abalar toda a sua carreira. Mas o que Emily não sabia era que Marcus não era um jovem qualquer. Por trás de sua calma aparente, havia uma inteligência e resiliência que transformariam essa injustiça em uma lição inesquecível. Na manhã seguinte, Marcus Reis saiu de casa para ir à aula de música. Sua mochila familiar de repente pareceu mais pesada. Ao entrar no metrô, sentiu os olhares de alguns passageiros, mas ignorou seus sussurros. Algumas paradas depois, o ar ficou pesado enquanto policiais uniformizados bloqueavam o acesso. Um deles se adiantou. Marcus Reis, ele perguntou com a voz firme. Marcus franziu a testa surpreso. Sim, e daí? Antes que pudesse reagir, outro policial enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno sachê de pó branco. O tempo pareceu parar. Marcus sentiu o coração disparar. Mas que? Não é meu, gritou ele, mas ninguém parecia estar ouvindo. Os policiais o algemaram e o escoltaram até a delegacia. Em casa, o general Reis, pai de Marcus, foi imediatamente informado. Seu rosto endureceu. Ele sabia que o filho era incapaz de tal ato, mas as evidências eram esmagadoras, ou pelo menos pareciam. Enquanto isso, Emily Stanton estava em casa, assistindo ao noticiário na televisão com um sorriso satisfeito. Ela não sabia que uma câmera de segurança da biblioteca havia capturado toda a cena. Provas que poderiam muito bem virar o jogo contra ela. No gabinete do general, Marcus tentou explicar. Pai, não fui eu, juro. O general, dividido entre a raiva e a descrença, respirou fundo. Seus instintos lhe diziam que algo estava errado. Ele sabia que aquele caso não seria resolvido simplesmente pela polícia. Precisava cavar mais fundo, buscar a verdade por trás daquela armadilha. E assim começou uma guerra silenciosa, um jovem inocente contra o ódio calculado de uma mulher racista, e contra a armadilha que ela havia armado. Na manhã seguinte, no escritório do general Reis, Marcus ainda estava em choque, mas determinado a provar sua inocência. Seu pai, um homem de autoridade e acostumado a investigações delicadas, já havia começado a analisar as imagens de vigilância da biblioteca e das ruas ao redor. Pai, olha, disse Marcus, apontando para a tela. O vídeo mostrava claramente alguém colocando algo em sua bolsa enquanto ele estava entretido com o celular. O rosto da culpada apareceu brevemente na tela. Emily Stanton, perfeitamente reconhecível. O general Reis sentiu a raiva crescer dentro de si, mas sabia que precisava manter a estratégia. Marcus, não conte a ninguém. Precisamos preparar nosso plano antes de confrontá-lo. Enquanto isso, Emily seguia seu dia como se nada tivesse acontecido. Ela não sabia que seus movimentos haviam sido capturados pela câmera de segurança e que um detalhe crucial poderia confundi-la: uma mancha de pó na manga. O general Reis então convocou sua equipe investigativa mais confiável. Mostrou-lhes o vídeo e explicou a situação. Cada detalhe importava: a maneira como Emily havia abordado Marcus, a descrição de suas ações e principalmente a falta de uma testemunha confiável. Mas o general sabia que as evidências físicas e os vídeos seriam suficientes para revelar a verdade. Na casa dos Reis, Marcus olhou para o pai com admiração. Obrigado, pai. Eu sabia que você acreditaria em mim. Marcus, respondeu o general com um olhar severo, isso é só o começo. Ela tentou destruir a sua vida. Vamos garantir que ela pague pelo que fez. E assim a tensão aumentou. Marcus tinha provas de sua inocência,
mas Emily permanecia livre, despreocupada e perigosamente perto de repetir o que havia feito. O confronto final era inevitável. O general Reis passou a noite pensando. Emily Stanton precisava ser presa, mas ele sabia que uma abordagem direta poderia fazê-la desaparecer ou destruir as provas. Ele precisava desenvolver um plano preciso e metódico. De manhã, ele chamou Marcus ao seu escritório. Marcus, você vai ter que me ajudar. Temos que fazer com que Emily confesse, para que a polícia não a deixe escapar impune. Marcus assentiu, com um olhar determinado. Como você quiser, pai. Eu só quero que isso acabe e que a justiça seja feita. O general começou a detalhar a estratégia. 1. Reúna todas as evidências, o vídeo de a biblioteca, os vestígios de pó em Emily e quaisquer testemunhas potencial. 2. Crie um confronto controlado, uma situação em que Emily acreditará que Marcus ainda está em perigo, mas onde, na verdade, é protegido e monitorado. 3. Forçar a confissão, com a ameaça de a perícia das provas e das câmeras, não terá brecha. Enquanto isso, Emily continuou a se gabar de seu golpe bem-sucedido. Mal sabia ela que Marcus e seu pai não só tinham as evidências em vídeo, mas também um plano para pegá-la em flagrante se ela tentasse novamente. O general Reis contratou um técnico de informática para criar um cenário falso. Uma bolsa idêntica à de Marcus seria colocada na biblioteca com rastreadores invisíveis e câmeras adicionais. Emily, achando que conseguiria fazer o mesmo, seria filmada e flagrada em flagrante. Marcus, embora nervoso, seguiu o plano à risca. Ele sabia que sua vida e inocência estavam em jogo, mas essa estratégia não só o livraria de qualquer irregularidade, como também exporia o ódio racial de Emily ao mundo. Ao anoitecer, tudo estava pronto. As câmeras, a bolsa falsa e o rastreador. Marcus e o pai observavam de um local discreto, prontos para intervir ao menor erro. Mal sabia Emily que estava caminhando direto para a armadilha que mudaria sua vida para sempre. A noite caíra e a biblioteca estava quase vazia. Emily Stanton, confiante e segura de si, entrou silenciosamente no prédio, segurando uma bolsa idêntica à de Marcus. Seu objetivo, repetir suas ações, provar que podia machucar Marcus sem consequências. Ela não sabia que cada movimento estava sendo monitorado. Câmeras especialmente instaladas pelo general Reis filmavam tudo, e um dispositivo de rastreamento invisível sinalizava exatamente onde ela colocaria a bolsa. Emily deslizou o saco sobre uma mesa e se abaixou para adicionar o pó. Naquele exato momento, uma luz se acendeu atrás dela e uma voz fria soou. Emily Stanton. Pare o que você está fazendo imediatamente. Ela se virou abruptamente, surpresa e aterrorizada. O general Reis e Marcus apareceram, cercados por policiais. Como, vocês estão aqui? Emily gaguejou, com o pânico transbordando em sua voz. Você achou que poderia machucar meu filho impunemente, respondeu o general Reis com um olhar gélido. Mas tudo é filmado. Cada gesto, cada detalhe, cada traço. Emily tentou escapar, mas a polícia a cercou. As evidências em vídeo de suas ações anteriores e o dispositivo de rastreamento na bolsa eram contundentes. Ela não podia mais negar. Marcus deu um passo à frente, com o coração disparado, mas com uma firmeza renovada. Acabou, Emily. Você não pode mais me machucar. O confronto foi rápido, mas intenso. Emily, percebendo que seu plano havia falhado e seu ódio racial exposto, explodiu em pedidos de desculpas desajeitados, tentando justificar suas ações. Mas o general Reis, impassível, sabia que desculpas não poderiam apagar a injustiça cometida. Os policiais levaram Emily, enquanto Marcus finalmente respirava. Sua inocência fora provada e a justiça fora feita. Mas o general sabia que aquele caso deixará cicatrizes emocionais e colocou a mão no ombro do filho para confortá-lo. Não foi só a lei que te protegeu, Marcus. Foi a verdade. E enquanto você mantiver essa força dentro de si, nenhum ódio poderá te destruir. Marcus assentiu, com os olhos brilhando. Pela primeira vez desde aqueles acontecimentos, ele se sentiu livre e seguro. Os dias seguintes foram agitados. Emily Stanton foi formalmente acusada de tentativa de homicídio, posse de substâncias ilícitas e assédio. A mídia local noticiou o caso, revelando toda a extensão de seu ato premeditado e racista. Seu nome tornou-se sinônimo de ódio e malícia, enquanto Marcus e sua família foram elogiados por sua compostura e coragem. No tribunal, Emily inicialmente pareceu arrogante, mas diante das evidências em vídeo e do depoimento de testemunhas, sua atitude mudou. Ela tentou negar e justificar suas ações, mas todos os argumentos ruíram diante da realidade dos fatos. O juiz proferiu uma sentença severa, e a sociedade viu que a justiça pode superar o ódio quando apoiada em evidências irrefutáveis.
Para Marcos, a vida gradualmente voltou ao normal. As aulas de música, que ele quase havia abandonado por medo e humilhação, tornaram-se um refúgio novamente. Ele tocava com uma intensidade renovada, transformando seu medo e raiva em melodias poderosas e tocantes. Seu pai, o General Reis, o observava com atenção renovada. Os acontecimentos fortaleceram os laços entre eles. Marcos compreendeu que não estava sozinho diante da injustiça e que a verdade, mesmo quando parecia frágil, sempre aparecia. Certa noite, enquanto Marcos tocava piano na sala de estar, seu pai entrou silenciosamente e sentou-se ao seu lado. Sabe, Marcos, começou ele, tudo que você passou poderia ter te destruído. Mas você transformou isso em força. É isso que te torna diferente. Marcos sorriu agradecido e continuou sua música. Cada nota parecia afugentar as últimas lembranças de medo, e a casa agora ecoava com esperança em vez de ameaça. Assim o ódio de uma única pessoa fora neutralizado pela verdade, coragem e justiça. Marcos agora sabia que, independentemente dos obstáculos ou preconceitos, sempre poderia contar com sua família e sua determinação para superar qualquer adversidade. Semanas após o julgamento, Marcos ainda sentia as cicatrizes emocionais do que havia vivenciado. Mas se recusou a deixar que o medo e o ódio de Emily definissem sua vida. Inspirado pelo apoio inabalável do pai e pela força que descobrira dentro de si, decidiu transformar essa experiência em um projeto positivo. Com a ajuda de seu professor de música, Marcos organizou um concerto beneficente chamado Notas de Justiça, com o objetivo de conscientizar sobre as injustiças do racismo e promover a inclusão. Não se tratava apenas de música, mas de uma mensagem clara. O ódio jamais triunfará sobre a determinação e a verdade. Na noite do show, o local estava lotado. Marcos subiu ao palco com o coração aos pulos, mas com uma confiança renovada. Cada nota que ele tocava parecia ressoar além das paredes, carregando uma mensagem de coragem, resiliência e esperança. O público, cativado pelo poder emocional de sua música, levantou-se para aplaudi-lo no final, reconhecendo não apenas seu talento, mas também a força que emanava de sua jornada. Após o show, o General Reis abraçou o filho. Eu sabia que você tinha essa força, Marcos. Mas hoje você a compartilhou com todos. Marcos sorriu, sentindo que aquele momento marcava uma virada. Ele entendia que a experiência traumática pela qual passará não era um fim, mas o começo de uma missão. Usar sua voz, sua música e sua inteligência para combater a injustiça e inspirar outros a fazerem o mesmo. Assim, da sombra do ódio e da traição, nasceu uma luz, a de um jovem que transformou sua dor em esperança e que, graças à verdade e à coragem, construiu um futuro melhor para si e para aqueles que o ouviram. Meses após o julgamento, Emily Stanton ainda estava em liberdade condicional e tentando restaurar sua imagem. Ela enviou cartas públicas e pedidos de desculpas desajeitados, alegando ter mudado. Mas o General Reis e Marcos sabiam que seus pedidos de desculpas eram apenas fachada. Ela nunca havia reconhecido a gravidade de suas ações ou a dor que elas haviam causado. Certa noite, o general convidou Emily para se encontrar com Marcos em um ambiente oficial, sob escolta. Ela entrou no escritório hesitante, talvez na esperança de manipular a situação a seu favor. Mas Marcos e seu pai estavam preparados. Emily, começou o General Reis com a voz fria, estamos aqui para ouvir a verdade. Não desculpas ou justificativas vazias. Emily tentou sorrir, mas suas mãos tremiam. Eu só queria. Ela gaguejou, mas Marcos interrompeu. Não, Emily. Você queria destruir a minha vida por causa da cor da minha pele. Não foi certo e não foi algo único. Você mostrou quem realmente é. O General Reis acrescentou. Fomos pacientes e permitimos que a justiça fizesse o seu trabalho. Mas é hora de vocês entenderem o real impacto de suas ações. Emily olhou para baixo, incapaz de encarar o olhar firme de Marcos. Ela finalmente percebeu que suas desculpas não poderiam apagar a verdade ou desfazer o dano causado. Pela primeira vez, ela sentiu o peso de suas ações e a responsabilidade que tinha que assumir. Marcos, com uma maturidade e força surpreendentes para sua idade, conclui: o que você fez nunca desaparecerá completamente. Mas o que importa é o que eu faço com a minha vida agora. E eu escolho a verdade, a coragem e a justiça. Emily saiu da sala silenciosa e humilhada, enquanto Marcos e seu pai permaneceram lado a lado, mais unidos do que nunca. O confronto final não apenas expôs a culpa de Emily, também selou a resiliência e a força de Marcos diante da injustiça. Após o confronto com Emily, Marcos sentiu que simplesmente se defender não bastava. Ele queria que sua experiência servisse a algo maior, conscientizar sobre a injustiça racial em sua comunidade e inspirar os jovens a nunca cederem ao ódio.
Com a ajuda de seu pai e de seu professor de música, Marcos iniciou um programa chamado Música e Coragem, combinando oficinas de música, discussões sobre igualdade e projetos educacionais sobre respeito e inclusão. Utilizou a música como linguagem universal para transmitir valores de tolerância e justiça. A primeira oficina atraiu um público inesperado: crianças, adolescentes, pais e até policiais locais que queriam demonstrar seu apoio. Marcos subiu ao palco e apresentou uma peça de sua autoria, intitulada Notas da Verdade. Cada nota ecoava como um lembrete de que o ódio jamais poderia sufocar a força e a coragem da inocência. No final da sessão, Marcos falou: "O que passei poderia ter me destruído, mas escolhi transformar o medo em força e o ódio em ação. Todos nós precisamos nos levantar contra a injustiça, não importa a idade. E podemos fazer isso juntos." Os aplausos foram longos e calorosos. Marcos sentiu uma nova energia. Ele não era mais apenas um jovem que sobrevivera a uma injustiça. Ele estava se tornando um símbolo de resiliência e esperança para todos que o ouviam. O general Reis, nas sombras da sala, observava o filho com orgulho. Sabia que Marcos havia acabado de atingir um marco. Não era mais protegido apenas pelo pai e pela lei. Agora era capaz de proteger os outros e mudar as mentes ao seu redor. Assim, da miséria e do ódio, nasceu um movimento. Marcos havia encontrado sua voz e pretendia usá-la para garantir que ninguém em sua comunidade jamais voltasse a sofrer o que ele havia vivenciado. Poucos meses após o lançamento do seu programa Música e Coragem, Marcos pensou que a história com Emily havia acabado para sempre. Mas Emily, ressentida e incapaz de aceitar sua derrota, tentou uma última manipulação. Ela começou a espalhar boatos falsos na comunidade, alegando que Marcos havia manipulado seu programa para se vingar e manchar seu nome. O jovem logo percebeu que essas acusações poderiam manchar seus esforços e prejudicar os jovens que ele tentava ajudar. Junto com seu pai, ele decidiu agir com calma, mas com firmeza. "Pai", disse Marcos, "ela está tentando destruir tudo de novo. O que fazemos?" O general Reis sorriu, seguro de sua estratégia. "Vamos confrontá-la uma última vez, mas desta vez publicamente. Você tem as evidências e a verdade do seu lado. Ela não pode mais se esconder." No dia do confronto, Marcos convidou Emily para um evento em seu programa, sob o pretexto de mediação. Diante de toda a comunidade, Emily começou a mentir e a acusar Marcos. Mas graças aos depoimentos anteriores, aos vídeos e à total transparência do jovem e de sua equipe, suas mentiras foram imediatamente expostas. Emily tentou se justificar, mas cada palavra que dizia a afundava ainda mais na vergonha. A multidão, ciente da verdade, olhou para ela com uma mistura de desprezo e decepção. Marcos, calmo, mas determinado, falou: "O que você vê aqui é a verdade. O que é falso sempre desaparecerá. Ódio e manipulação nunca têm a última palavra." O general Reis interveio: "Emily Stanton, você enfrentou a justiça e a verdade. Suas tentativas de causar mais danos apenas confirmarão sua culpabilidade moral e social." Humilhada e indefesa, Emily deixou o evento à vista de todos. Marcos sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Aquele confronto final havia selado a vitória da verdade sobre o ódio. A comunidade aplaudiu Marcos e sua iniciativa, entendendo que sua coragem e determinação transformaram uma provação pessoal em uma mensagem universal de resiliência e justiça. Poucos meses após o confronto público, Marcos encontrou uma serenidade que nunca havia conhecido. Seu programa Música e Coragem continuou a crescer, atraindo cada vez mais jovens, famílias e até instituições locais ávidas por promover a igualdade e o respeito. Todas as manhãs, enquanto observava os jovens entrando na sala para suas oficinas, Marcos se lembrava do que havia passado. O medo, a traição, a humilhação. Tudo isso havia se transformado em força e motivação. Ele entendia que a injustiça, embora assustadora, poderia ser uma força transformadora quando confrontada com coragem e verdade. Seu pai, o general Reis, frequentemente o olhava com admiração. "Marcos", disse ele certa noite, após um ensaio, "você provou que justiça e coragem não são apenas palavras. Elas vivem dentro de você." Marcos sorriu, os olhos brilhando com uma convicção renovada. "Pai, quero que todos os jovens saibam que podem se levantar, independentemente do ódio ou dos obstáculos que enfrentam. A verdade é mais forte do que qualquer coisa." Emily Stanton, por sua vez, havia desaparecido dos radares sociais e profissionais. A vergonha e a realidade de suas ações a isolaram. Marcos sabia que a justiça havia sido feita, não apenas legalmente, mas moralmente. Naquela noite, Marcos tocou uma última melodia ao piano no salão comunitário. Cada nota ressoava como uma celebração da verdade, da resiliência e da esperança.
Os rostos dos jovens cativados e inspirados refletiam o impacto duradouro de sua coragem. E quando a última nota desapareceu no silêncio da sala, Marcos soube que aquele capítulo de sua vida havia acabado. Mas sua luta por justiça e igualdade estava apenas começando, e ele estava pronto para continuar iluminando o mundo com sua música e seu coração. Assim terminou a história de Marcos Reis, um jovem que, diante do ódio e da injustiça, transformou a dor em força e o medo em luz, deixando um legado de coragem e esperança para todos ao seu redor.